Olá, crianças! Hoje a gente vai para a nossa aula de português e hoje a gente vai iniciar o nosso livro volume 3, tá? Então, vocês procurem aí o livrozinho volume 3, que o volume 2 a gente já encerrou, e a gente vai iniciar o volume 3. Lá no nosso livro volume 3, na página 2 do livro de português, a gente vai falar um pouquinho sobre textos em cartaz, campanhas educativas, tá? E aqui, na nossa página número 2, diz assim: o que você vê nessa obra? Descreva para os seus colegas. O que a gente pode ver aqui nessa obra? Qual o desenho? O que ela traz para a gente? Número 2. Você gostou dessa pintura? Com elementos da natureza formando o retrato de uma pessoa? Por quê? Percebam aqui que essa obra ela traz para a gente elementos diferenciados, tá vendo? Que elementos são esses? Ela traz frutas, verduras, todos os alimentos orgânicos de origem natural. Número 3. Se algum artista fizesse um retrato seu com alimentos, qual não poderia faltar? Se um artista fosse desenhar você, qual o seu alimento preferido que não poderia faltar nessa pintura? Página número 3. Cartaz de campanha educativa. Você já percebeu que em alguns lugares, como postos de vacinação, rodoviárias, farmácias, há cartazes com orientações de como ter uma vida saudável? Acompanhe a leitura de um desses cartazes. Aí no nosso cartaz diz assim: dê alimentos orgânicos para seus filhos, seus netos agradecem. Aí embaixo a gente tem uma imagem de uma família e o nome orgânicos. E uma plaquinha aqui embaixo também que diz assim: entre para o mundo da vida saudável. Prefira alimentos orgânicos. Essa imagem é do Ministério da Cultura, tá? A fonte da imagem. Aqui na nossa página número 4 tem algumas perguntinhas sobre a nossa imagem lá. O que diz a nossa imagem? Dê alimentos orgânicos para seus filhos. Os seus netos agradecem. Por que os netos agradecem? Porque essa família vai criar um hábito saudável. Então, se os pais comem alimentos saudáveis, os filhos também vão comer alimentos saudáveis, certo? Na nossa questão número 2 aqui, diz assim: a finalidade desse cartaz é. Qual é o propósito desse cartaz? O que ele traz para a gente? Qual é a finalidade dele? Proibir as pessoas de comer alimentos gordurosos, incentivar o consumo de alimentos orgânicos, explicar o que são alimentos orgânicos. Qual é a finalidade dele? Vocês vão marcar o quadrinho que corresponde. Número 3. Na parte de cima do cartaz há um texto em destaque. Copio. Qual é o texto que a gente acabou de ler lá no nosso cartaz? Lá na partezinha de cima. Vocês vão lá no cartaz e vão copiar o textinho que diz lá, aqui na letra A da número 3. Letra B. A que público esse cartaz se destina? Adulto ou infantil? Justifique sua resposta. Ele está perguntando a que público esse cartaz está se referindo. Qual é o público? Adulto ou infantil? Lembrando que lá no nosso cartaz diz assim: dê alimentos orgânicos para seus filhos. Quem tem filhos? Uma dicasinha que a tia tá dando aí para vocês. Adulto ou infantil? Que ele está se referindo? Coloquem aí a alternativa adulto ou infantil. E vocês vão justificar o porquê de ser adulto e o porquê de ser infantil. Letra C. Porque os netos vão agradecer se os filhos comerem alimentos orgânicos. Comente isso com os colegas e o professor e anote a sua conclusão, a conclusão de vocês. Por que os netos vão ficar felizes se os filhos comerem alimentos orgânicos? É como a tia falou. Se os pais comerem alimentos orgânicos, eles vão criar uma rotina
que eles vão passar para os filhos, que os filhos vão passar para os netos. Então, uma alimentação com alimentos orgânicos, com frutas e verduras, todos os alimentos saudáveis, vai criar um hábito e essa família vai passar para os filhos e para os netos. Por isso que os netos vão agradecer se os filhos comerem alimentos orgânicos, alimentos saudáveis. Questão 4. A palavra orgânicos está destacada nesse cartaz. O que são alimentos orgânicos? Converse com os colegas e o professor e anote o que vocês sabem. A gente vai falar um pouquinho dessa questão em sala de aula, mas por enquanto vocês vão fazer em casa e depois a gente conversa, certo? O que são alimentos orgânicos? São alimentos de origem natural e alimentos saudáveis. Não é uma pergunta difícil, é uma pergunta fácil. Coloquem aí o que vocês entendem por alimentos orgânicos, tá? Número 5. Observe novamente a imagem do cartaz. Aí ele traz aqui pra gente novamente a imagem do cartaz. Na letra A diz assim: reúna-se com um colega e juntos descrevam essa imagem. O que a gente pode observar nessa imagem? O que essa imagem mostra pra gente? Quais são os elementos que tem nessa imagem? O que ela traz? É isso que vocês vão tentar responder aí na questão, na letra A, da número 5. Letra B. Essa imagem reforça as ideias presentes no texto verbal. Explique sua opinião. Quais as ideias que ela traz para a gente? A imagem produz a ideia de hábitos saudáveis, sendo transmitidos de geração por geração. É isso que a imagem traz para a gente? Hábitos saudáveis de alimentação que são transmitidos de pai para filho? Aí vocês vão determinar qual é a ideia que ela traz para a gente, qual é a ideia central. Número 6. Sobre a imagem, faça o que se pede. Letra A. Que alimentos você reconhece nessa imagem? Quais são os alimentos que vocês conseguem ver lá naquela imagem? Tem melancia, tem tomate, tem alface, tem uva, tem banana? Quais são os alimentos que vocês percebem nessa imagem? Coloquem o nomezinho deles aí na letra A. Letra B. Na hora da refeição, você escolhe sempre alimentos saudáveis, como os alimentos orgânicos. Por quê? Na sua alimentação, essa é pessoal. Na sua alimentação aí em casa, você escolhe alimentos saudáveis? Sim ou não? Se sim, você vai dizer o porquê que você escolhe alimentos saudáveis. Se não, você vai dizer o porquê você não gosta de alimentos saudáveis, tá? Aqui embaixo tem uma tirinha aqui pra gente ver, ó. Cartaz de campanha educativa. Tem a finalidade de conscientizar a população de alguns problemas e propor soluções. Qual é o objetivo desse cartaz? Ó, ele tem a finalidade de conscientizar a população sobre os alimentos saudáveis e propor uma solução para aqueles que não gostam de alimentos saudáveis. Por que a gente deve gostar de alimentos saudáveis? Para o bem da nossa saúde, né? Para a gente ser uma criança, uma pessoa saudável, para a gente não ficar doente. Então, esse é o foco do nosso cartaz educativo. Tentar explicar para o público-alvo que se alimentar de alimentos saudáveis, ter uma alimentação saudável é importante, certo? Beijos, crianças, até mais na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau.